Olá, este é mais um Andamentos. Estamos no verão e os festivais de música estão aí e é sobre este fenómeno do nosso panorama musical que eu vou falar com o nosso convidado permanente, Rui Vieira Neri. Pois é verdade, Paula, os festivais aqui estão cada vez mais e até, de certa forma, cada vez melhores, no sentido em que têm programas cada vez mais amplos, cada vez mais interessantes, o que, no fundo, traduz um fenómeno interessante, é que os cidadãos deste país, fora dos grandes centros urbanos em que havia tradicionalmente temporadas de concertos, cansaram-se de serem sempre esquecidos no que diz respeito ao acesso à música erudita e, portanto, passou aquela fase em que as reivindicações, digamos, das autarquias eram apenas os problemas de saneamento básico, de acesso, de retificação, digamos, problemas concretos do dia-a-dia, para passar a haver cada vez mais pressão sobre os poderes públicos no sentido de haver oferta cultural. E é nesse contexto que, naturalmente, os festivais vão processando, além de que, felizmente, houve neste país quem começasse a perceber que um festival de música tem um valor, enfim, espiritual, cultural, musical, mas, ao mesmo tempo, é um fenómeno económico importante. E turístico. Estimula uma série de atividades económicas, designadamente o turismo, e, aliás, não é por acaso que há uma forte associação entre vários destes festivais e zonas turísticas. Dentro dos festivais de verão, eu penso que há aqueles de grande dimensão e há aqueles de menor dimensão, não é? Há aqueles que são, digamos, mais estabelecidos, mais tradicionais. Eu estou a lembrar, por exemplo, do de Sintra, do da Costa de Estoril, do Algarve, que são festivais que desde há muitos anos têm orçamentos... Capuchos, bastante. Os Capuchos, que é um caso especial, eu ia falar até separadamente, mas são festivais que desde há muito tempo têm orçamentos confortáveis, que têm uma presença regular de figuras destacadas do meio musical internacional. O caso dos Capuchos foi um caso particularmente curioso, porque no fundo optou desde o início por fazer uma programação ligeiramente alternativa, tocando temas que não eram habitualmente tratados e repertórios que não eram habitualmente visitados, cruzando o erudito com o, entre aspas, ligeiro. Mas, de qualquer forma, é também ele um festival de dimensão, digamos, larga para a dimensão portuguesa. Depois há uma rede muito grande de pequeninos festivais, alguns dos quais tiveram a inteligência de encontrar uma temática específica que os identifica no meio dessa rede. Estou-me a lembrar, por exemplo, da música antiga, no caso do Festival de Óbidos. Estou-me a lembrar da guitarra, no caso do Festival de Santo Tirso. E, portanto, eles, de repente, ressaltam dessa rede justamente para essa especificidade de programação. E depois há aqueles que, tendo começado com uma dimensão menor, têm vindo, nos últimos anos, a assumir um papel cada vez mais importante. Refiro-me, por exemplo, ao Festival de Leiria, ao Festival da Póvoa de Varzim, ao Festival de Coimbra, que hoje em dia são realidades muito importantes. O caso da Póvoa é um caso interessantíssimo, porque, por exemplo, tem uma programação de música antiga notável, que neste país só tem equivalente nas jornadas de música antiga da Fundação Gulbenkian, o que, tendo em conta a diferença, provavelmente, das estruturas de produção, é notável. No entanto, todos estes festivais que tu falaste estão mais virados para o litoral, o que leva a pensar que o interior continua a ficar com algumas carências, não é? Realmente, estes festivais têm duas características. Por um lado, ou estão no litoral, associados a zonas, designadamente a zonas balneares, ou então estão, pelo menos, na orla de grandes centros urbanos litorais. E isso dá desigualdades de acesso nítidas, em termos, digamos, do acesso dos cidadãos do país inteiro à música erudita. Há exceções notáveis, a mais notável das quais é certamente o caso do Festival de Música de Mateus, que todos os verões enche Trás-os-Montes, e até a Beira Alta, e até nestes últimos anos já a própria Galiza, de concertos de música erudita e de jazz e de música antiga. Isso é um esforço absolutamente extraordinário da Fundação da Casa de Mateus. E há alguns sinais interessantes de iniciativa autárquica, como é o caso de Castelo Branco, como é o caso de Guimarães, mas, de facto, há uma desigualdade ainda muito grande. A faixa interior do país continua largamente afastada deste fenómeno. E falando em desigualdade, o que me parece é que os festivais de música se concentram todos no verão. Nós sabemos que existem muitas razões que fazem com que isso aconteça,
Mas o que acontece é que me parece que há certas zonas que só têm uma grande oferta no verão e depois, no resto do ano, não têm oferta nenhuma. E isso é uma questão que é importante definir. É que os festivais, em princípio, devem ser uma espécie complemento. Exatamente, deve ser a cereja que a gente põe em cima do pudim. Mas é preciso que haja a base para aguentar a cereja. E, de facto, os festivais não são, nem podem, nem devem ser a substituição de uma vida musical regular. De resto, eu até acho interessante o caso de autarquias como Matosinhos, por exemplo, que prefere fazer regularmente, ao longo, mês a mês, concertos e distribuir esse seu investimento ao longo do ano. Eu penso que há um equilíbrio entre as duas posições que se calhar é possível, mas de facto não podemos deixar-nos iludir pelo frenesim dos festivais, escondendo o vazio da oferta musical que o resto do ano recebe. Outra coisa que acontece também nos festivais, como em quase todas as iniciativas culturais, é a fragilidade orçamental, não é? Desde logo porque o investimento que o Estado Central faz na rede de festivais é mínimo, nitidamente desproporcionado com a realidade que eles representam e com a importância que têm na vida musical portuguesa. Depois porque as próprias autarquias desconfiam um bocadinho desta coisa da música erudita e há sempre dinheiro para fazer um concerto de rock que dá votos. Mas é sempre mais difícil, com honrosíssimas exceções, encontrar dinheiro suficiente para um festival e, sobretudo, é muito difícil garantir que o financiamento, quer autárquico, quer do Estado Central, venha a tempo de haver programação, por exemplo, plurianual, que seria essencial. Portanto, estamos, de facto, na infância de um sistema que dá sinais de vitalidade, mas que tem ainda um longo caminho a percorrer. Rui, até para a semana. E continuando a falar de festivais, vamos à atualidade e a falar do Festival de Tomar. Na próxima semana, Bárbara Dória e Miguel Carvalhinho vão interpretar uma das obras que vai ouvir já de seguida. Sempre um movimento circular, não é? Claro. Para não ser estático. Não parece. As notas ligadas sempre, eu avanço. E tu depois... Dás-me um mi abaixo disso. Sol, fá, mi, fá, sol, fá, mi, fá, sol, fá, sol. Tens que ver aqui este meu lobo, não é? Tens que ver como é que acertas bem aqui. Para mim, como guitarrista, é uma muito boa experiência trabalhar o concerto Aranjuez, esta obra, enfim, marcante do repertório da guitarra clássica, com um piano e com uma pianista de uma sensibilidade muito apurada, como é o caso da Bárbara Dória, pois permite, enfim, trabalhar a obra mais em pormenor, num verdadeiro espírito de música de câmara, o que por vezes não é, enfim, conseguido com uma grande orquestra, uma vez que há condicionantes de tempo e até de disponibilidade dos intérpretes. Já percebeu que esta é a altura do ano em que programas como Andamentos se dedicam aos festivais de música. Mas há sempre a tendência de falar dos festivais de música no continente. Nós hoje vamos contrariar um pouco essa tendência e falar do Festival de Música Atlântico, que tem lugar nos Açores, cuja diretora artística é a pianista Gabriela Canavilhas, minha convidada. Gabriela, obrigada. E a primeira pergunta que eu lhe faço tem que ver com a sua carreira de pianista. A elaboração deste festival puxa por si e enriquece-a enquanto pianista?
enriquece... Ou só lhe tira horas de trabalho? Bem, tirar horas de trabalho, isso é inquestionável. De facto, dá muito trabalho e a compensação tem a ver com a sensação de que se faz qualquer coisa de útil em termos de serviço público, de alguma maneira. Eu encaro um pouco isto assim. A minha ligação aos Açores, como sabe, sou açoriana, leva-me um bocadinho a mergulhar neste projeto, nessa perspectiva. Em relação à minha atividade de pianista, o que eu posso dizer é que, de facto, a minha experiência como música, a minha experiência como professora, a minha experiência no campo e no domínio da música em Portugal é, de facto, uma mais-valia para a implementação do projeto, para a implementação da escolha do programa do festival e, de facto, nessa perspectiva, de facto, puxa por mim como pianista. Os Açores, neste momento, ainda necessitam de um festival de música, este ou outro, para serem alertados para carências a nível musical que existam? De facto, nestas alturas, somos confrontados diariamente com dificuldades várias no domínio, precisamente, do equipamento cultural. E o segredo, na minha opinião, é encontrar a programação certa para o local certo, tendo em vista o público que vai assistir, portanto, direcionar para o público certo o determinado repertório que lhe poderá ser interessante e direcionar para o determinado equipamento disponível o programa e o repertório que poderá ser execuível com o equipamento disponível, porque não me parece, neste momento, não me pareceu também o ano passado, e também não me parece que o futuro assim o indique, que a implementação do festival por si consiga mexer com as estruturas e consiga dotar de equipamentos não existentes à região. De facto, não estamos ainda nessa... Mas há vontade, ou há boa vontade, digamos, das entidades para que num futuro curtinho eu acho que, sobretudo, estes acontecimentos alertam as entidades para a carência deste e daquele equipamento. De facto, isso é um facto, não é? E, portanto, perante a clareza de que é impossível fazer um determinado tipo de espetáculo numa ilha e repeti-lo na outra, porque na outra ilha não existe o estrado, ou não existe o equipamento de iluminação, ou não existe a boca de cena que permita este ou aquele espetáculo de teatro. Portanto, isto, de facto, deveria alertar as entidades. Pelo menos chama a atenção da população e talvez a população, em última análise, seja aquela que depois irá exigir melhores condições. Em relação ao festival propriamente dito, a Gabriela já falou no segredo de uma boa programação, que tem, obviamente, em vista o êxito de um festival, e a Gabriela tinha à sua frente inúmeras vias por onde podia ter seguido. Reparo que privilegiou, e só, os artistas, os intérpretes portugueses. Portanto, essa foi uma intenção sua. Já é a intenção desde a primeira edição. Na primeira edição marcamos um bocadinho a diferença por aí. Privilegiar maioritariamente e quase exclusivamente artistas portugueses, ou residir em Portugal. O ano passado manteve-se a tradição. Este ano há uma pequena exceção que tem a ver com os solistas que a Fundação Gulbenkian sugere para o projeto que nós encomendamos à Fundação Gulbenkian, que é o Messias de Handel, na versão de Mozart, que o maestro Michel Correbos sugere a integração de 2 ou 3 solistas estrangeiros. Mas, enfim, há a entidade Fundação Gulbenkian que é nossa, não é? E, de facto, é apenas um pequeno aspecto, um todo geral de uma programação, exclusivamente quase por artistas portugueses. Portanto, esta foi realmente a nossa primeira diretriz. Em relação à escolha do programa, nos outros anos houve uma procura temática. No primeiro ano foi os 500 anos da música portuguesa, estávamos a chegar ao final do ano do século. No segundo ano orientamos para as artes relativas ao teatro musical, portanto privilegiamos a ópera, o discurso musical com trama, com enredo, o que foi desde o cinema até à ópera. No terceiro ano, este ano, como é em julho, um pouco mais tarde do que é habitual, achamos que devíamos fazer uma coisa mais festiva. E, portanto, a ideia é as artes do palco, o que vai orientar e vai possibilitar nas 9 ilhas dos Açores uma amostragem bastante abrangente e alargada das várias possibilidades das artes do palco. Temos desde o recital de piano, tradicionalíssimo, temos o coro e a orquestra Gulbenkian, temos um concerto só com coro, temos a guitarra portuguesa, que evidentemente está muito ligada à nossa tradição, temos música simplesmente à capela, com música medieval, depois iremos atempadamente falar dos intérpretes, e temos música de câmara, e temos, obviamente, o bailado, que não podia deixar de ser numa programação em que privilegia as artes do palco. E é justamente o bailado que eu lhe proponho que vejamos do bailado um bocadinho.
Gabriela, faça as apresentações da companhia que acabámos de ver. Acabamos de ver a Companhia Portuguesa de Balado Contemporâneo, uma formação que está recentemente a implementar-se no campo. Enfim, tem à frente um dos nomes mais significativos da dança em Portugal, o Vasco Vellencamp, e a companhia está neste momento com toda a força e vai apresentar nos Açores 4 coreografias contemporâneas numa linguagem muito de hoje, muito também projetada para o futuro, o que vai ser também interessante e muito importante na região. Mais intérpretes, já falou da orquestra, perdão, e o coro Gulbenkian, mais intérpretes. Vamos ter o melhor que há. Vamos ter Pedro Burmester, vamos ter o coro Orquestra Gulbenkian, como já disse, Pedro Caldeira Cabral, um nome incontornável na guitarra portuguesa. Vamos ter as Vozes Alfonsinas, num programa medieval que me vai encher de alegria levar música medieval dos séculos XIII e XIV a algumas igrejas nas Ilhas Pequenas dos Açores. O diretor é o Manuel Pedro Ferreira, como todos sabemos, que vai comentar os concertos para o público. Temos um agrupamento de música de câmara à luz consort, que vai fazer a ligação com a vida musical muito forte que existe nas Flores e no Corvo, que são as bandas filarmónicas, e, portanto, o grupo de instrumentos de sopro vai fazer essa ligação com o repertório erudito, como é evidente. Vamos ter jazz, vamos ter o António Pinho Vargas e Maria João e José Nogueira, um projeto que me parece muito próximo da fronteira entre a música erudita, a música de câmara e o jazz. É uma linguagem muito interessante que se insere perfeitamente neste tipo de certame, digamos assim, de evento. E não quero esquecer de mais, temos um concerto barroco, vamos ter música barroca com instrumentos da época, na Ilha Terceira, com um cravo lindíssimo italiano, que foi comprado, a propósito de equipamentos há bocadinho, foi comprado pelo Festival de Música Atlântica na sua primeira edição. Cá está. Está a ver. Aos poucos chegamos lá, não é? Chegamos lá. E, portanto, há uma programação muito diversificada que vai possibilitar aos açorianos, nas 9 ilhas, ter um contacto próximo com vários aspectos das artes do palco. Falou nas 9 ilhas, mas eu reparo que, por exemplo, há ilhas onde só há um concerto. Como é que é a vida musical nessas ilhas quando não há este concerto? Está no terreno uma temporada musical, está a decorrer uma temporada musical cujo início foi uma iniciativa minha no ano passado, enquanto estive com funções na assessoria de música erudita na Direção Nacional da Cultura nos Açores. Portanto, essa temporada continua e, portanto, todas as ilhas têm acesso 1 ou 2 vezes por ano, por mês, a um concerto de música. Portanto, este concerto, é isso que eu quero que as pessoas percebam. Este concerto não aparece desgarrado de uma vida Este festival musical. não acontece desgarrado, de facto. Os Açores têm uma tradição de ligação à música bastante antiga. Nos últimos anos tem havido uma embaixada, digamos assim, regular de projetos artísticos ligados à música que regularmente visita os Açores, além da própria tradição musical que faz parte da cultura açoriana. Já temos falado aqui várias vezes da força da música para os açorianos, a quantidade de bandas filarmónicas, a quantidade de grupos em que se cultiva música doméstica, a quantidade de grupos corais, enfim, há uma vivência muito importante e a música é muito importante para os Açores e para os açorianos. Portanto, mas este há festival algumas, é mais um evento. Sim, mas há algumas diferenças, digamos, apesar de tudo, entre ilhas como, por exemplo, o Pique e São Miguel. Sem dúvida. Não é? O Pique é uma ilha muito curiosa. É? O Pique é uma ilha onde se vive muita cultura. Existe imensa atividade cultural, de iniciativa mesmo própria. Os picoenses são uma população muito... Mas, portanto, digamos, tem uma atividade musical, mas um bocadinho diferente daquela que, por exemplo, pode existir em São Miguel, que será mais... Sim, embora há surpresas. Sim. Há surpresas. Muitas vezes nós não podemos imaginar, aqui longe como estamos, de repente na Ilha Graciosa ou na Ilha de São Jorge se façam um concerto de música contemporânea, de música improvisada, ou se faça uma sessão literária com poemas, uma interdisciplinaridade com música e bailado. Às vezes isso acontece, é possível. Nos Açores, e eu de facto digo isto com um certo orgulho, a atividade cultural e musical é muito forte, muito intensa e muito autêntica. Apesar disso tudo, falou que realmente continuam a haver algumas dificuldades que eu penso que, apesar de tudo, que o festival e outros acontecimentos musicais vão contribuindo para que essas dificuldades sejam cada vez menores, porque há mais vontade para que as coisas aconteçam. O público, penso que não há dúvida que adere em massa a este tipo de acontecimentos. Em seu entender, e muito telegraficamente, haveria alguma receita para que esta situação destas falhas pudesse modificar-se? A receita é sempre a mesma. A orientação da política cultural tem que ser uma orientação eficaz e tem que ser uma orientação de vontade.
e o investimento financeiro não pode faltar na cultura. Cada vez mais toda a gente sabe. E sobretudo virado para as pessoas a quem se destina. Exatamente. Toda a gente sabe que um país ou uma região, hoje em dia já não se afirmam nem pela indústria, nem pelo poder económico, afirmam-se pela cultura. Claro. E uma região como os Açores, e diria outras regiões no país, que o de melhor tem a oferecer ao mundo e ao país em concreto, é a sua cultura. E, portanto, manter ativo e dinamizar este último reduto da sua dignidade, não é gastar dinheiro a fundo perdido. Nunca. E é, sem dúvida nenhuma, marcar fortemente, indelevelmente, uma região no contexto nacional e no contexto europeu. Gabriela, muito obrigada por ter estado aqui. Parabéns por mais uma edição do Festival de Música Atlântico. E vamos ainda ficar com um dos intérpretes que referiu há pouco que vai estar presente neste festival, Pedro Burmester. E falemos agora do Festival de Música do Algarve, que na próxima semana acolhe o famosíssimo violinista Maxime Vengerov. Ficou mais famoso depois da sua gravação com Abbado e atualmente trabalha com maestros como Rostropovich, entre outros. As imagens que vamos ver são fruto da viagem de Maxime Vengerov à Bósnia. António Pinho Vargas começou a ser conhecido do público português através do jazz e de um estilo muito particular. No entanto, o lado mais erudito da música nunca esteve fora dos seus horizontes enquanto compositor. Hoje tem uma carreira que abrange o jazz e a música dita erudita. Acaba de lançar este disco e vamos ver o que é que ele tem para nos dizer. Sempre se dirá que lava as coisas empobrecidas pelo uso e pelo pó. Este meu disco Versos tem 4 peças que, cada uma à sua maneira, foram muito importantes nos últimos 5 anos da minha atividade enquanto compositor. A primeira é as 9 canções de António Ramos Rosa, de 95. Depois tem outro ciclo de canções composto em 2000, 7 canções do poeta Albano Martins e 2 peças de instrumentais, 3 versos de Queiro e Noturno Diurno, que foram gravadas por um grupo inglês que é Northern Symphonious Vaganza, um grupo dedicado à música contemporânea de Newcastle. Cada uma destas peças, à sua maneira, representa um passo importante na minha trajetória enquanto compositor nos últimos anos, e como hoje em dia é relativamente difícil os compositores verem os seus trabalhos registados em CD, eu estou bastante satisfeito com a edição do disco. Acho que está muito bem tocado, muito bem cantado, estou contente. E são assim os dias
O Andamentos de hoje foi praticamente dedicado aos festivais de música de verão que existem no nosso país. No próximo programa vamos falar de curiosidades da música. Vamos até a uma herdade, a uma unidade, onde suínos são criados com música, Mozart neste caso. Ouvem música desde que nascem até que saem de lá. Não perca!